Nessa aula iremos entender como que foi a evolução em relação à saúde pública no período de 1960. Sendo assim, é importante compreendermos o que ocorreu naquela época, né, para que ocorresse todo esse processo de desenvolvimento da saúde pública. Então, a Lei Orgânica da Previdência Social e o processo de unificação dos IAPs, ela aconteceu. Então, essa Lei Orgânica de Previdência Social, ela só foi finalmente sancionada em 1960, acompanhada de intenso debate político a nível legislativo, em que os representantes das classes trabalhadoras se recusavam à unificação, uma vez que isto representava o abandono de muitos direitos conquistados. E assim, finalmente, então, no mesmo ano de 1960 em que a lei foi criada, ou seja, no ano que ela foi aprovada, ela também foi já tornada pública, ela foi promulgada. Então, essa lei de número 3.807, que recebeu o nome de Lei Orgânica da Previdência Social, ela veio com o objetivo de estabelecer a unificação do regime geral da Previdência Social. E essa lei também ela era somente destinada para todos os trabalhadores que faziam parte do regime da CLT. O que é essa CLT? É a consolidação das leis do trabalho. Mas por que somente para eles? Porque alguns trabalhadores foram excluídos em relação a essa lei, certo? Quais foram esses trabalhadores? Os trabalhadores rurais, os empregados domésticos, como também servidores públicos e servidores de autarquias que eles mesmos tinham seus regimes próprios de previdência. Mas esses trabalhadores rurais também alcançaram esses direitos 3 anos depois, quando foi promulgada a Lei de número 4.214, no dia 2 de março de 1963. Essa lei instituía o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que ficou conhecido como o FUNRural. O que essa lei tinha como objetivo? Ela previa uma contribuição tríplice com a participação do empregado, empregador e a União. E o governo, por sua vez, não cumpriu com a sua parte, o que favoreceu para que comprometesse seriamente a estabilidade do sistema dos trabalhadores rurais. Sendo assim, vamos continuar conhecendo essa história. Após essas frustrações, né, o que ocorreu? O processo de unificação ela avançou com o movimento revolucionário que ocorreu no ano de 1964 e neste mesmo ano aconteceu uma intervenção generalizada em todos os IAPs. E depois, os conselhos administrativos foram substituídos por juntas interventoras nomeadas pelo governo revolucionário. E aí, então, somente no ano de 1967 é que essa unificação ela conseguiu realmente se tornar verdadeira, se concretizar na verdade. Foi somente nesse ano que ela conseguiu a sua consolidação, no ano de 1967. Então, vamos dar continuidade falando do movimento de 64 e suas consequências. Esse movimento de 64 ele contou com suportes políticos extremamente fortes. Por quê? A maioria eram burgueses e defendia a internacionalização da economia e das finanças brasileiras. Havia também uma preocupação em torno disso. Qual era? A preocupação em relação à proliferação do comunismo e do socialismo no mundo, especialmente na América Latina. Por quê? Porque punha em risco os interesses e a hegemonia do capitalismo, e especialmente do americano nesta região. E aquela época era o período da chamada Guerra Fria. E diante destes fatos, as Forças Armadas Brasileiras articularam e executaram um golpe de Estado no dia 31 de março de 1964.
e instalaram um regime militar com o aval dos Estados Unidos. Esse processo ele se repetiu na maioria dos países da América Latina, no qual se configurou em um ciclo de ditaduras militares em toda a região. E após esses atos, houve o fortalecimento do executivo e o esvaziamento do legislativo, como também criaram-se atos institucionais. Destacou-se principalmente o de número 5, que foi criado no ano de 1968, que limitavam as liberdades individuais e constitucionais. E uma outra coisa também que se alcançou foi o êxito da atuação do executivo, pois justificava-se na área econômica, com o chamado milagre brasileiro, movido a capital estrangeiro. E esse milagre brasileiro, ele foi justificado pelo crescimento econômico do Brasil naquela época, principalmente nesse período da ditadura militar. O longo programa ideológico do movimento foi acionado com a retirada dos estudantes, especialmente os de nível universitário, de qualquer autonomia representativa e mantendo-os afastados de uma participação ativa nas transformações políticas. E posteriormente o processo prosseguiria pelo afastamento de professores a partir de 1969, pela repressão brutal às manifestações estudantis articuladas ou não à organização políticas clandestinas. Como também o enquadramento ideológico completou-se pelo esvaziamento dos estudos sociais, negando-se reconhecimento à profissão de sociólogo e pela instauração de novas disciplinas como a educação moral e cívica. Então, a partir desses acontecimentos, o que a gente tira como conclusão? Que naquela época existia uma ausência da liberdade de expressão. As pessoas elas não tinham direito nenhum de falar a sua opinião. Tudo era da forma como eles mantinham, né? Como que eles falavam é que deveria acontecer. E no ano de 1964, começou o período da ditadura militar, onde esses anos eles foram marcados por autoritarismo e repressão, pois eles utilizavam-se de forças policiais, do exército e dos atos de exceção para se impor. Em relação aos aspectos gerais dessa ditadura, desse regime militar, é que eles tinham como principal característica a violação dos direitos humanos, naquela época a ausência de eleições diretas, ou seja, as eleições elas eram feitas através de nomeações, não pelo voto da população, como temos hoje. Como também aquela época foi marcada pela ausência de liberdade de ir e vir, ou seja, as pessoas elas tinham esses direitos feridos, como também o controle nos meios de comunicação. Então vamos conhecer o que se deu essas ações do regime militar em relação à previdência social naquela época. Sendo assim, vamos compreender o que aconteceu. As ações do regime militar na previdência social. Então, a repressão militar seria incapaz de sozinha justificar por um longo tempo um governo ditatorial. Então, diante deste quadro, o regime instituído procura atuar através da formulação de algumas políticas sociais na busca de uma legitimação do governo perante a população. E como essa época da ditadura militar era um período de repressão mesmo, o que a gente vai também poder observar agora? Que um outro aspecto importante desse regime militar diz respeito à utilização da tecnoburocracia em consequência da repressão e do desmantelamento de todas as organizações da população civil, não podendo contar com a voz e não querendo a participação organizada da sociedade civil. Então, esse regime, eles eram fechados para opiniões do público. As pessoas tinham que aceitar o que eles estavam determinando.
Então, por isso que esse regime militar, ele ocupou-se de criar essa tecnocracia, que foi constituída de profissionais civis retirados do seio da sociedade e colocados sob a tutela do Estado, para repensar sobre os dogmas e postulados do novo regime militar, a nova estrutura e a organização dos serviços do Estado. Então, se formou os tecnoburocracistas. E o governo, por sua vez, com o objetivo de buscar apoio e sustentação social, ele utiliza-se do sistema previdenciário. Mas como? Visto que os IAPs eram limitados a determinadas categorias profissionais, mais mobilizadas e organizadas políticas e economicamente, o governo ele procurou garantir para todos os trabalhadores urbanos e os seus dependentes os benefícios da Previdência Social, pois com essa população toda incorporada, ele teria mais arrecadações para esse fundo de garantia. E como o objetivo era arrecadar fundos, enfim, o processo de unificação previsto em 1960, ele se efetiva em 2 de janeiro de 1967, com a implantação do Instituto Nacional de Previdência Social, que é conhecido como INPS. E reunindo os 6 institutos de aposentadorias e pensões, o Serviço de Assistência Médica e Domiciliar de Urgência e a Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social. E ao unificar o sistema previdenciário, o governo militar se viu na obrigação de incorporar os benefícios já instituídos fora das aposentadorias e pensões. E um destes era do sistema assistência médica, que já era oferecido pelos vários IAPs, sendo que alguns destes já possuíam serviços e hospitais próprios. E no ano de 1974, o sistema previdenciário saiu da área do Ministério do Trabalho para se consolidar como um ministério próprio. E foi criado, então, o Ministério da Previdência e Assistência Social. E juntamente com esse ministério foi criado um outro fundo, no qual esse fundo tinha o objetivo de apoiar o desenvolvimento social e ficou conhecido como FAS. E a criação dele também proporcionou a remodelação e a ampliação dos hospitais na rede privada, que eram feitos através de empréstimos com juros subsidiados. Então, esse fundo também era utilizado para estar arcando com financiamentos na e, consequentemente, esse sistema ele foi se tornando cada vez mais complexo, né? Tanto do ponto de vista administrativo quanto financeiro, dentro da estrutura do INPS. E acabou levando à criação de uma estrutura própria administrativa. Qual foi essa estrutura? No ano de 1978, criou-se o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, conhecido também como INAMPS. Portanto, a existência de recursos para investimentos e a criação de um mercado cativo de atenção médica para os prestadores privados levou a um crescimento próximo de 500% no número de leitos hospitalares privados nesse período de 1969 até o ano de 1984, de tal forma que subiram de 74.543 leitos no ano de 69 para 348.255 leitos no ano de 1984. Então, foi um desenvolvimento bem grande em relação à criação de leitos para poder atender toda aquela população que necessitava daqueles serviços.